Para tudo, para tudo. A matéria já estava pronta. Quando a gente fez uma apuração exclusiva, parei, cortei o vídeo aqui para trazer a notícia para vocês. Olha só, hein? Olha isso. O Flamengo subiu a proposta e agora tudo que está saindo na internet aí é especulação para cá, para lá e tal. Tem informação mesmo real que saiu com o André Hernan e com o Bruno Andrade, mas agora essa aqui é exclusivaça, informação nova que você está acompanhando aqui nas redes do Paparazzo Rubro Negro. O Flamengo está subindo a proposta. Esse é o recado que o Flamengo dá para o mercado, para o mundo, para o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro. O Flamengo está fazendo a maior proposta da história por um jogador de futebol no Brasil. É a maior proposta do Brasil na história. 32 milhões de euros pelo Caio Jorge. Não é 40, 50, o Pedrinho falou 50 milhões de euros, isso não existe. O valor de mercado do Caio Jorge é 25 milhões, a gente sabe disso. O Flamengo está oferecendo mais, 7 a mais do que o valor de mercado do Caio Jorge, 32 milhões de euros. Como é que é a composição disso, Paparazzo? É a seguinte, 24 milhões em cash, 24 milhões de euros em dinheiro, 24 em dinheiro. O restante, os 8 milhões que vão completar os 32, que é a maior proposta da história, Everton Cebolinha. O Flamengo entende que o Everton Cebolinha está avaliado em 8 milhões de euros, são 24 milhões de euros em cash, dinheiro, mais 8 milhões do Everton Cebolinha na composição 32 milhões. E tem mais, a proposta ainda é maior. O Flamengo oferece ainda 10% de mais-valia numa venda futura, no lucro da venda futura, né? A venda futura que tiver do Caio Jorge, o Flamengo comprou, vendeu ele no futuro, 10% de mais-valia para o Cruzeiro, tá? Tudo isso foi oferecido pelo Flamengo. Essa é a proposta que você está sabendo do Flamengo atual. E não foi blefe, não teve nada. O Flamengo tentou, realmente está tentando contratar o Caio Jorge, quer o Caio Jorge, não desiste do Caio Jorge. A proposta pelo Caio Jorge, matéria do Lance, também Diário de Cuiabá, tá todo mundo publicando. Proposta por Caio Jorge faz parte de estratégia Bayern do Flamengo. O presidente do Flamengo, BAP, já deixou claro o seu desejo para que o clube se transforme num Real Madrid das Américas, em termos administrativos. Porém, no que se refere ao campo e bola, o espelho é outro, o Bayern de Munique. Tá? E isso ficou evidente com a proposta feita ao Caio Jorge do Cruzeiro. Tá? Então, o projeto do BAP nessa proposta ao Caio Jorge escancara uma diferença entre o Flamengo e os clubes do Brasil ainda maior, tá? Tá tudo escancarado. Projeto do BAP para contratar o Caio Jorge é perfeito, tá? Então, olha só, além do interesse técnico no artilheiro do Campeonato Brasileiro, a vontade de contratar o atacante passa também por uma teoria parecida com a feita pelo poderoso clube alemão, a de enfraquecer os rivais nacionais. A gente falou sobre isso ontem, mas agora fica mais escancarado com essa fala do Fabiano Baldasso. O Cruzeiro, por exemplo, foi o terceiro colocado no Brasileirão e vem uma guinada de competitividade turbinada pelo bilionário Pedro Lourenço, dono da SAF do clube. O mandatário, porém, já sinalizou que irá fazer jogo duro com o Flamengo. A proposta inicial rubro-negra foi de 30 milhões de euros e o Pedrinho quer 50 milhões. O Flamengo pode botar jogador no negócio, diminuir um pouquinho isso aí e pagar um pouco menos do que os 50 milhões e colocar jogador, o Cebolinha, né? Tem o Vinha, mas o Vinha está preferindo ir para o River, né? Então, tem outros jogadores aí que podem entrar no negócio, o Luiz Araújo, inclusive, Luiz Araújo que encontrou o meu afilhado que joga bola aqui nos Estados Unidos. Meu afilhado está lá em Maceió passando o Réveillon, encontrou lá o pessoal, os jogadores do Flamengo, que fez foto com o Luiz Araújo, simpaticíssimo, né? Isso é exemplo. Luiz Araújo, você é exemplo pelo seu caráter, pela sua noção de que você é ídolo de uma criança, de um garoto que joga bola, vai lá, faz a foto, ao contrário de alguns que passaram pelo Flamengo, que não quiseram fazer foto com o Nicolas, com o meu afilhado, né? Que joga demais, inclusive. Em breve vai estar na Espanha aí. Cara, fico muito feliz com um jogador que respeita, assim como o Luiz Araújo, um jogador de caráter, tá? Então, olha só,
O Flamengo fez a proposta, nós fizemos uma outra proposta, a proposta do Flamengo não nos satisfaz, que é o que os caras falaram aí, para vender o Caio, nós queremos 50 milhões de euros, foi o que falou o Pedro Lourenço respondendo. Mas o Flamengo deu um recado muito grande com essa tentativa. Por exemplo, o Bayern rapelou os rivais na Alemanha. A estratégia de se reforçar com destaques de rivais nacionais é antiga do Bayern, mesmo que você reforce eles financeiramente para eles contratarem, porque o Bayern entende que esses clubes que estão brigando contra o Todo-Poderoso vão acabar se sentindo pressionados para contratar outros jogadores. E ontem teve gente que não entendeu o que eu falei, que, por exemplo, a contratação do Gerson pelo Cruzeiro ajuda o Flamengo a contratar o Caio Jorge, porque o Cruzeiro fica pressionado, mesmo que o Pedrinho é bilionário, mas ele é dono da SAF do Cruzeiro e tem ali um limite de gastos. Ele tem ali um limite de gastos de investimento. É o time dele, ele é fanático, mas tem limite de gasto ali, irmão. Tem limite ali, ele não passa daquele limite que foi destinado para o Cruzeiro. É uma empresa, tem um investimento. Então, se ele vai contratar o Gerson por milhões de euros, ele vai ter que vender algum jogador. Não tem essa verba toda destinada. Então, é isso que eu explico. Tá? E quando o Flamengo sai rapelando os rivais, eles vão ficar desesperados, vão ter que contratar de novo. Só que vale a gente lembrar que esses rivais estão todos em questão de endividamento, pagando dívida e tudo mais, não consegue, o dinheiro que ele vende um jogador, ele não consegue pegar ali, quando faz as contas do clube, ele não consegue pegar aquilo ali tudo para contratar. Acaba que ele vende por 25 milhões de euros, vamos dizer que ele venda por 30 milhões de euros o Caio Jorge. 30 milhões de euros o Caio Jorge. E ele precisa contratar 2 jogadores gastando os 30. Não, ele vai contratar um por 15, 20, mas os outros 10 vão ficar para ele pagar alguma coisa. Transformar o Flamengo no Real Madrid das Américas. É projeto do BAP. Então, eu fico certo, tá? Que isso aí faz parte do planejamento, tá? Quando o BAP falou da questão do Real Madrid das Américas, ele estava falando exatamente disso que a gente está vendo acontecer, do Flamengo dominando o cenário nacional. E aí, a gente tem aí cara, no R7, eles trazendo aqui tem uma coluna aqui no R7 falando: Flamengo voraz, Caio Jorge quer a Gávea, Clube Carioca pronto para oferecer Cebolinha, Vinha e mais 196 milhões. Vitão chegou, Brazão deseja jogar no campeão da Libertadores. Então, o R7 aqui, Esportes, trazendo, tá? Flamengo voraz, que o Caio Jorge quer, o R7 Esportes trazendo que o Caio Jorge quer a Gávea, quer o Ninho, quer o Flamengo. Caio Jorge quer jogar no Flamengo, né? E que o Flamengo vai ofertar aí o Cebolinha e o Vinha, mais 196 milhões pelo Caio Jorge. E aí eles falam na matéria aqui do R7, o BAP não blefou. O BAP não blefou, tá? Flamengo segue firme para reforçar ainda mais o seu elenco. E na estratégia vale oferecer dinheiro, jogador e ligações para os atletas desejados. Ou seja, o que muita gente chama de assédio, mas que o Pedrinho também, o Pedrinho Lourenço, com toda maestria, faz lá no Cruzeiro, né? E muita gente faz. Olha, o R7 Sport traz que o interesse do Tite em Everton Cebolinha é real e abaixa essa quantia dos 50 milhões de euros porque é um desejo, um pedido para o Pedrinho, né? Pedro Lourenço, aí, o dono da SAF do Cruzeiro. Então, aqui na matéria do R7 fala que eles aceitariam 42 milhões de euros mais o Cebolinha, ou um valor menor mais o Cebolinha e o Vinha, ou um outro jogador. Eles estão vendendo também o lateral esquerdo deles, podem precisar de lateral, né? Tem isso também. Então, essa matéria deixa claro, né, que, segundo o R7, o Flamengo não é um blefe do BAP. Tá? O Flamengo realmente quer e está buscando fazer isso, né, para ser esse Bayern das Américas, né? A prioridade número 1 do Flamengo era um zagueiro e um goleiro. O zagueiro já chegou. O Vitão veio aqui no meio da semana, na terça-feira, fez exames, foi aprovado nos exames e vai se apresentar dia 9 de janeiro. O próximo alvo do Flamengo é a contratação de um goleiro. E para isso o Flamengo negocia com o goleiro Gabriel Brazão. E aí já se fala até na possibilidade do Flamengo oferecer 20 milhões de euros
pelo goleiro do Santos. A ideia do Flamengo é montar para o goleiro Gabriel Brazão um projeto de longo prazo, um projeto que ele vai fazer a sucessão do goleiro Agostinho Rossi. Essa é a ideia do Flamengo, acreditando no talento do arqueiro santista. Os empresários do jogador já deixaram meio claro ali para aquela imprensa que cobre lá o Santos, para a galera mais local lá, que o interesse do atleta é esperar até o meio do ano e sair de graça. E eu acho que, assim, tanto o Boto quanto o BAP não devem ficar se desgastando. Tá vendo que não dá? Parte para outra, vai buscar outro. Também tem o goleiro do Curitiba, que aparece como um plano B, como uma segunda opção. Uma outra situação que eu preciso falar com vocês é a situação envolvendo o Lucas Paquetá, porque desde que o Flamengo ofereceu 30 milhões de euros para o Cruzeiro para tentar comprar o Caio Jorge, muitos torcedores estão pedindo a contratação de Lucas Paquetá no West Ham. Inclusive, até torcedores de outros clubes dizendo que se o Paquetá viesse para o Flamengo seria uma boa, porque ele conseguiria talvez melhorar o seu futebol, recuperar o seu bom futebol, já pensando na possibilidade dele ser convocado para a Copa do Mundo. No meio do ano passado, o West Ham pedia ali 25 milhões de euros, de libras, na verdade, né, no jogador. Talvez se o Flamengo fizer uma proposta ali na casa dos 20, 22, consiga trazer o Paquetá. Não vive um bom momento no West Ham. O jogador tem tido atuações, inclusive, muito abaixo. Outra situação também que está no radar do Flamengo é do Marcos Leonardo, jogador do Al Hilal. O que acontece com o Marcos Leonardo, gente, é o seguinte: o Al Hilal estourou o limite de estrangeiros e provavelmente vai precisar negociar o Marcos Leonardo, talvez por empréstimo. As informações é que sim, o Flamengo monitora a situação do atacante, ainda de longe, e tenta aí entender o que vai acontecer para poder dar um bote e, quem sabe, conseguir o Marcos Leonardo até de forma gratuita, por empréstimo, pagando apenas o salário do jogador, que apesar de jogar no mundo árabe, é um salário acessível para que o Flamengo consiga pagar. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa situação, porque também tem a situação do John Arias e a situação do Tati Castelhano. O Tati Castelhano, que o Flamengo já está interessado há muito tempo nele, porém teve aquela situação do transfer banda Lazio e acabou que isso também dificultou que ele viesse no meio do ano passado. Acabou que isso também atrapalhou um pouco que ele viesse no meio do ano passado. Agora, saindo o transfer banda Lazio, pode ser que a Lazio queira vender o jogador. O John Arias é o seguinte: o jogador está em baixa lá no Wolverhampton, e aí começa-se, né, a falar da possibilidade do retorno dele para o futebol brasileiro. Um jogador muito talentoso, jogador ali, o famoso abridor de lata, né, aquele ponta que quebra a linha, que fura a linha, que abre espaço, que deixa o atacante na cara do gol. Vamos ver como é que vai ficar também essa situação do John Arias e, por último e não menos importante, a situação do Caio Jorge do Cruzeiro, que é um pedido do técnico Felipe Luiz, principalmente porque o Caio Jorge ele tem características totalmente diferentes da do Pedro. É um jogador que o Flamengo conseguiria, durante a partida, mudar o estilo de jogo. Conseguiria, durante um jogo, mudar completamente o estilo de jogo, por isso o interesse e a aprovação do técnico Felipe Luiz na contratação do Caio Jorge. Plantão urgente no Flamengo. O Flamengo acaba de aumentar a proposta pelo atacante Caio Jorge, nação rubro-negra. A proposta vai chegar na casa dos 32 milhões de euros. É a maior proposta do futebol brasileiro. O Flamengo está fazendo, né, apenas para contratar um jogador. 32 milhões de euros pelo Caio Jorge, o Flamengo colocou na mesa. Ou seja, 24 milhões de euros e os 8 restantes, para completar os 32, o Flamengo colocaria o Cebolinha, porque a diretoria rubro-negra entende que o Cebolinha vale essa quantia de 8 milhões de euros. Eu queria saber de vocês, a maior proposta que um clube brasileiro fez por um jogador, né, é essa do Flamengo em cima do Caio Jorge. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham de ver o Caio Jorge com o manto sagrado? É uma baita de uma contratação, é um cara para chegar, vestir a camisa e sair jogando.
Vocês concordam? O que vocês acham? Quero ver a opinião de todos vocês e se inscrevam no canal. Vamos ajudar o canal a bater a meta de 100 mil inscritos. Conto com o apoio de todos vocês. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Um ótimo 2026 para todos vocês. Deixa aqui nos comentários a cidade que vocês estão vendo esse vídeo. Eu prometo responder a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.